Você já parou para pensar que tudo o que você conhece, sua casa, sua cidade, até o planeta inteiro, não passa de uma poeira flutuando num mar de mistérios? A maioria das pessoas passa a vida inteira olhando para o céu sem saber o que realmente tem lá em cima. E o pior, acreditando que já viu tudo, que já sabe o suficiente. Mas e se eu te dissesse que há curiosidades sobre o universo tão insanas, tão grandiosas, que fariam sua mente implodir de fascínio? Que há estruturas tão gigantescas que fazem a Via Láctea parecer uma partícula? Que existem explosões tão poderosas que criam ouro, platina e até novas galáxias? Neste vídeo, você vai embarcar numa viagem que vai muito além do que ensinam nas escolas. Vamos mergulhar juntos em fatos fascinantes sobre o universo que a maioria nem sequer imagina, passando pelas estrelas mais densas, pelos ventos mais velozes, pelos anéis planetários que fariam Saturno parecer modesto, até os quasares que brilham mais do que trilhões de sóis. Não é ficção, é ciência real. E sim, você vai entender tudo de forma simples, envolvente e empolgante. Até porque, aprender sobre o cosmos não precisa ser chato, precisa ser épico. Se você é do tipo que sente calafrios ao olhar para o céu estrelado, esse vídeo é para você. Mas se você nunca sentiu nada, talvez esteja na hora de sentir. Porque no fim das contas, entender o universo é também entender nosso lugar nele. E a verdade é que nós não sabemos quase nada. Mas hoje, você vai sair daqui sabendo mais do que 90% das pessoas. Preparado para expandir a mente? Então se ajeita aí, porque o que vem a seguir vai te fazer enxergar a realidade com outros olhos. Esses fatos fascinantes sobre o universo mostram que, quando achamos que já vimos de tudo, o cosmos vem com algo ainda mais surreal. É como se o universo fosse um chefe excêntrico preparando pratos apimentados em escalas cósmicas, e nem sempre segue a receita. Mas, por trás desse calor infernal, o que aprendemos sobre o comportamento da atmosfera de Vênus pode nos ensinar muito sobre a nossa própria. O efeito estufa descontrolado de lá é um lembrete poderoso do que pode acontecer quando a natureza perde o equilíbrio. Se você curte curiosidades sobre o universo e o sistema solar, talvez valha a pena dar uma olhada em documentários como Cosmos, do Neil deGrasse Tyson, que conecta ciência e vida de um jeito envolvente. E olha, se acha que isso é o máximo de poder que o espaço consegue manifestar, espera só até descobrir o que acontece quando o vento resolve correr solto pelo cosmos. Quando se fala em ventania, o ser humano já pensa em furacão guarda-chuva voando e telhado batendo asas. Mas a realidade é que, diante das curiosidades fascinantes sobre o espaço, os ventos aqui da Terra parecem uma brisa de verão. Em Júpiter, por exemplo, a grande mancha vermelha ruge há mais de 300 anos, maior do que o nosso planeta inteiro. Uma tempestade que gira sem descanso, com ventos que alcançam 500 km por hora. É como se a própria atmosfera estivesse em permanente ebulição, mostrando que o universo gosta mesmo de exagerar. Agora, se Júpiter impressiona, Netuno dá um verdadeiro espetáculo de força. Seus ventos são os mais rápidos do sistema solar, chegando a 2.100 km por hora. Para comparar, isso é quase o dobro da velocidade de um caça supersônico. E não para por aí. O exoplaneta HD 1809733b, com seus ventos a 8.700 km por hora, é um monstro que rasga a atmosfera em turbilhões violentos. É difícil imaginar essa realidade, mas esses são os tipos de fatos sobre o universo que quebram qualquer noção de normalidade. Como se o espaço dissesse: achou que já viu tudo? Tenta de novo. Essas tempestades não são só espetáculo, elas são pistas. Indicam como funcionam os sistemas climáticos em ambientes extremos e até ajudam a simular possíveis cenários climáticos futuros na Terra.
Para quem se interessa por curiosidades sobre o universo, observar essas anomalias atmosféricas é como estudar uma versão turbinada dos nossos próprios fenômenos naturais. E enquanto essas forças invisíveis rasgam o espaço com velocidades absurdas, há outras maravilhas que não correm, mas giram, se estendem em espirais e cintilam ao nosso redor. Tô falando de algo que muita gente já viu, mas poucos realmente entenderam: os anéis planetários. Muita gente, ao ouvir falar de anéis planetários, pensa logo em Saturno, e com razão. Ele é o queridinho do sistema solar nesse quesito. Seus anéis, com quase 280 mil quilômetros de extensão, são verdadeiros colares cósmicos feitos de gelo e rocha, dançando em volta do planeta como se estivessem em um balé silencioso. E o mais impressionante, eles têm espessura média de apenas 10 metros. Um espetáculo que mostra como o universo consegue ser grandioso e delicado ao mesmo tempo. Essas são daquelas curiosidades sobre o universo que fazem qualquer um parar para olhar o céu com outros olhos. Mas se Saturno já é impressionante, então prepare-se para conhecer o monstro cósmico, o exoplaneta J447b. Ele não apenas possui anéis, ele ostenta uma estrutura gigantesca com mais de 200 vezes o tamanho dos anéis de Saturno. Dá para ver da Terra com a mesma presença de uma lua cheia. É como se o próprio espaço estivesse usando joias de gala, só para mostrar que sabe ser elegante quando quer. Entre todas as curiosidades sobre o universo e o sistema solar, essa é uma das que mais derrubam queixo e redefinem o que achamos ser o normal lá fora. E esses anéis não estão só para enfeitar. Não. Eles revelam indícios sobre a formação de planetas, luas e até sobre o passado caótico de sistemas inteiros. Estudar suas partículas e movimentos ajuda os cientistas a entender como o universo evolui com o tempo. Se você é do tipo que curte fatos fascinantes sobre o universo, observar imagens da sonda Cassini pode ser um ótimo ponto de partida. Mas, se esses anéis parecem grandes demais para imaginar, espere até ver o que existe por trás das estrelas. Literalmente. Quando alguém fala de estrela, geralmente vem à cabeça aquela bolinha amarela brilhando lá no céu. Mas entre as curiosidades sobre o universo, existem estrelas tão bizarras que fariam o Sol parecer um simples vagalume. Pegue as estrelas de nêutrons, por exemplo. Elas são o que sobra de uma supernova. E mesmo tendo poucos quilômetros de diâmetro, possuem densidade tão absurda que uma única colher de chá desse material pesaria bilhões de toneladas. É quase como tentar guardar um elefante dentro de um grão de areia e ainda sobrar espaço. Se isso já parece coisa de ficção, espere até conhecer os pulsars. Essas estrelas giram a velocidades estonteantes, algumas até 716 voltas por segundo. É como se você tentasse girar uma bola de boliche no dedo, estilo jogador de basquete. Só que a bola pesa mais que uma cadeia de montanhas. E o mais curioso? Esses objetos enviam sinais de rádio tão regulares que já foram confundidos com possíveis mensagens de civilizações alienígenas. Esses são os tipos de curiosidades fascinantes sobre o espaço que mostram como, às vezes, a realidade é mais criativa do que qualquer ficção. E se os pulsars são impressionantes, os magnetars são praticamente supervilões cósmicos. Seu campo magnético é bilhões de vezes mais forte do que o da Terra, capaz de distorcer átomos e até rasgar satélites se estivessem por perto. Isso mostra que, mesmo depois da morte, uma estrela pode causar um estrago digno de respeito. São essas verdades sobre o universo que deixam claro o quanto ainda há para se aprender. Mas não se engane. Por mais intensas que sejam essas estrelas, há eventos ainda mais explosivos esperando logo ali na curva. Explosões estelares são como fogos de artifício cósmicos, mas numa escala tão absurda que até a metáfora parece modesta. Uma supernova, por exemplo,
pode brilhar mais do que uma galáxia inteira por alguns dias. Já uma hipernova, então, é como se o universo gritasse em luz. Esses eventos não são apenas espetaculares, eles são cruciais. É neles que elementos como o ouro, a platina e o urânio são forjados. Então, da próxima vez que você olhar para uma aliança ou um brinco, saiba, aquilo já foi parte de uma explosão estelar. Isso sim é uma das curiosidades sobre o universo que carregamos no corpo sem nem saber. Existem diferentes tipos de explosões estelares, cada uma com sua assinatura. As supernovas tipo I acontecem em sistemas binários, enquanto as do tipo segundo são o colapso final de estrelas gigantes. As quilonovas, ainda mais raras, ocorrem quando duas estrelas de nêutrons colidem, um evento tão energético que pode distorcer o próprio espaço-tempo. E o que isso significa para a gente? Significa que, em algum lugar do universo, o caos é o ingrediente da criação. Entre todas as curiosidades fascinantes sobre o universo, poucas são tão impactantes quanto essas. Mas o mais intrigante é que, mesmo diante desse espetáculo de destruição e renascimento, a maior parte dessas explosões acontece em silêncio absoluto. Isso porque o som não se propaga no vácuo. O universo, nesse sentido, é um teatro mudo, e ainda assim nos conta histórias poderosas. Se você quiser sentir o peso disso, experimente assistir ao documentário Exploding Universe, da National Geographic. E já que estamos falando de brilho, energia e coisas que desafiam a lógica, se prepara, porque agora vem um dos fenômenos mais absurdos e brilhantes que o espaço pode oferecer. Imagine um farol cósmico tão potente que ofusca a luz de trilhões de sóis ao mesmo tempo. Pois é isso que um quasar faz. Esses objetos são alimentados por buracos negros supermassivos que, ao devorar matéria, liberam uma quantidade absurda de energia. O quasar TOM 618, por exemplo, tem 66 bilhões de vezes a massa do nosso Sol e emite uma luz 140 trilhões de vezes mais intensa. Fala sério! São curiosidades sobre o universo que desafiam qualquer lógica e fazem até as maiores potências da Terra parecerem lanterninhas de mão. O mais louco é que essa energia toda não vem do buraco negro em si, mas da bagunça ao redor dele. O material que cai no buraco negro gira em velocidades alucinantes, se aquece e brilha como uma lâmpada descontrolada antes de desaparecer para sempre. É como ver uma fila de carros girando num redemoinho de fogo rumo ao desconhecido. E5001481 e o recém-descoberto JR529-4C351. São outros exemplos de quasares ainda mais luminosos, verdadeiros holofotes no fundo escuro do espaço. Esses fatos fascinantes sobre o universo mostram que a escuridão nem sempre é ausência de luz. Às vezes, ela esconde um show. E o mais fascinante, esses quasares estão a bilhões de anos-luz de distância, o que significa que estamos vendo o passado remoto do universo, quase como espiões do tempo. Observar essas relíquias cósmicas é uma forma de estudar o comportamento do universo quando ele ainda estava engatinhando. Se você é do tipo que gosta de expandir os horizontes, procure por simulações da NASA que mostram esses monstros em ação. Dá para perder horas. E, falando em perder a noção de escala, prepare-se, porque o que vem agora faz até os quasares parecerem detalhes. Você já se sentiu pequeno olhando para o céu? Bom, depois de conhecer algumas das maiores estruturas do universo, vai se sentir praticamente subatômico. A galáxia IC IL-101, por exemplo, tem mais de 6 milhões de anos-luz de diâmetro. É tão gigantesca que engoliria a Via Láctea como se fosse um petisco. Mas, pasme, ela nem é a maior. Alcione, um aglomerado ainda mais colossal, deixa qualquer comparação no chinelo. Esses são os tipos de curiosidade sobre o universo e o sistema solar que desafiam não só nossa compreensão, mas a própria noção de existência. Agora,
Se galáxias desse porte já impressionam, imagine uma estrutura que abrange 10 bilhões de anos-luz. Sim, a Grande Muralha Hércules Corona Borealis é exatamente isso, a maior estrutura já observada no universo. Ela é tão grande que nem deveria existir segundo as leis conhecidas da cosmologia. É como se o universo tivesse ignorado o manual e criado algo simplesmente para nos lembrar de que entendemos muito pouco. São essas curiosidades fascinantes sobre o espaço que fazem qualquer cientista perder o sono e qualquer curioso a noção do tempo. E essas estruturas não estão soltas por aí à toa. Elas indicam como o universo se organizou após o Big Bang, revelando padrões ocultos na distribuição da matéria cósmica. Estudar aglomerados e superestruturas é como olhar para a planta de uma cidade invisível que já existia antes mesmo de nós. Para quem curte mergulhar fundo nos fatos sobre o universo, vale buscar por mapas interativos em 3D das galáxias, como os feitos pelo Sloan Digital Sky Survey. E por falar em coisas que desafiam o entendimento, e se eu te dissesse que talvez nem tudo o que existe esteja ao nosso alcance? E se o universo que conhecemos fosse só uma bolha, dentro de um oceano de infinitas outras bolhas? Pois essa é uma das ideias mais provocadoras da cosmologia moderna. A teoria do multiverso sugere que o nosso universo pode ser apenas um entre incontáveis outros, cada um com suas próprias leis da física, sua própria história e, quem sabe, suas próprias versões de você. É um daqueles fatos fascinantes sobre o universo que parece roteiro de cinema, mas é discutido seriamente por físicos renomados. Stephen Hawking, por exemplo, já flertava com essa possibilidade em seus últimos estudos. Outro conceito que dá um nó na mente é o do universo bolha. Nele, cada bolha representa um cosmos independente, e colisões entre essas bolhas podem até explicar certas anomalias que vemos no fundo cósmico de micro-ondas. É como se o espaço fosse um refrigerante cósmico efervescente, cheio de bolhas borbulhantes de realidade. Essas curiosidades sobre o universo fazem a gente questionar: será que tudo o que conhecemos é só uma fração minúscula da realidade total? E se houver outros universos onde as estrelas nem brilham? Ou onde o tempo corre ao contrário? Essas teorias não são apenas exercício de imaginação. Elas influenciam pesquisas sérias em física quântica, teoria das cordas e até inteligência artificial. A ciência está, aos poucos, abrindo portas para perguntas que antes eram domínio da filosofia. Se você curte ir fundo mesmo nas curiosidades fascinantes sobre o espaço, vale explorar livros como O Universo Elegante, de Brian Greene, que mergulha nessas ideias com clareza. E agora que você já conhece o que está além da cortina do observável, chegou a hora de entrar comigo numa viagem completa pelas estrelas, buracos negros, quasares e tudo aquilo que o universo tem de mais épico. Você chegou até aqui. Passou por estrelas que giram mais rápido que o som, por anéis que se estendem como véus de gelo no escuro, por buracos negros que devoram a própria luz. E mesmo assim, o universo ainda não te mostrou tudo. Porque a verdade é que ele não se entrega de uma vez. Ele se revela em camadas, como quem testa o nível de curiosidade de quem o observa. E se você chegou ao fim deste vídeo, é porque o universo reconheceu em você um daqueles que merecem ver mais. A beleza disso tudo está em perceber que, enquanto muitos olham para o céu e veem apenas pontinhos brilhando, você agora enxerga história, movimento, caos e criação. Você vê curiosidades sobre o universo que a maioria nem imagina, e isso muda a forma como você pisa no chão. Muda o silêncio das noites. Muda o que você sente ao ouvir a palavra espaço. Porque agora você sabe que existe muito mais. E que entender isso é como receber um mapa de algo muito maior,
do que a gente foi ensinado a acreditar. Se essa jornada despertou algo aí dentro, deixa um comentário, compartilha com alguém que também olha para o céu de um jeito diferente. E já se inscreve no canal para continuar desbravando o que ainda está escondido nas entrelinhas do cosmos. Porque enquanto houver espaço lá fora, haverá curiosidade aqui dentro. E a próxima descoberta pode estar a apenas um clique de distância.